Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos ainda, mas já finalizando, o sermão, melhor, o discurso de despedida de Jesus no quarto evangelho. Então, continuemos. Onde foi que paramos? Então, capítulo 16 ainda. Não saímos desse capítulo, Não né? saímos do capítulo 16, mas está muito bom, 3 hein? semanas. Está muito bom. E nós vamos, então, voltar assim umas linhas, vamos a partir do versículo 13 ainda. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas futuras. Até aí eu já expliquei, não é? Sim, já. Foi aí que eu terminei a semana passada. Explicou não é? sobre isso. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Bom, aí está o capítulo como tal encerrado, não é? Ou não ainda? Não, ainda temos. Ainda tem? Temos bastante. Tem versículo? Então vamos continuar mais ainda. Eu já expliquei mais ou menos tudo isto, não é o caso de estar voltando a cada momento. Tá não é? bem. Um pouco Bem, o que ele está dizendo aí é que o Paráclito tem uma função na igreja. E a função do Paráclito é ser um mestre interno. Agora, a respeito do mestre interno, nós temos uma literatura bonita na igreja, na tradição da igreja. Nós precisamos de mestres? Precisamos, claro. Eu também tive meus mestres, mas não estou falando de professores de português, de matemática, de física, desse tipo de coisa, não. Eu estou falando de professores de religião. É claro que eu tive professores de religião, tive catequistas, minha mãe me ensinou, minha madrinha me ensinou, quanta gente me ensinou, padres me ensinaram, o seminário me ensinou. Muito bem. Todos esses são mestres externos. Mas, quanto mais se tem o Paráclito, quanto mais se tem o Espírito, mais se tem o mestre interno. O mestre interno também fala, também explica. É só ter ouvidos para ouvi-lo. E quanto mais eu ouvir o mestre interno, tanto menos necessidade tenho de mestres externos. Claro, há uma concórdia, ou deve haver, entre os mestres externos e o mestre interno. Mas, às vezes, há discórdia. Às vezes, uma pessoa de Deus pode receber o conselho de um padre que não é de Deus. E aí? Aí é um choque entre um mestre externo e um mestre interno. Isso pode acontecer, por exemplo, numa confissão. O coitado vai lá e recebe um péssimo conselho. Teria sido melhor não ter feito aquela confissão. Porém, embora ele não seja teólogo, ele não tenha capacidade de discutir com o padre, nada disso, ele percebe internamente que aquilo não é vontade de Deus, que aquilo não foi dito por Deus, que aquilo não lhe serve. Ele sai de lá e não vai colocar aquilo em ação. Está vendo? A profundidade do mestre interior é tão grande que ele pode até substituir e contradizer os mestres exteriores. E também se dá o contrário. Se o mestre interno me fala e o mestre externo fala a mesma coisa, que alegria para mim. Eu me exprimo com as palavras de São Bernardo. Que fores audit intu sentit. O que você ouve de fora com os seus ouvidos, sente lá dentro com o coração. Muito bom. Percebe? Muito bom. Podemos seguir? Pode. Um pouco de tempo e já não me vereis. Mais um pouco de tempo ainda e me vereis. Bem,
Claro que isto aqui tem alguns níveis de compreensão. Se se lê este texto como discurso de adeus, mais um pouco e não me vereis, paixão. Outro pouco e me vereis, ressurreição. Agora, se nos reportarmos ao final do século, quando este evangelho foi escrito, mais outro pouco de tempo e me tornareis a ver, de certa maneira, Jesus se manifesta a nós no Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá olhos internos, não esses aqui, mas olhos internos para captarmos Jesus. Disseram então entre si alguns de seus discípulos: que é isto que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e novamente um pouco e me vereis? E vou para o Pai? Eles diziam: que é um pouco? Não sabemos de que fala. Compreendeu Jesus que queriam interrogá-lo e lhes disse: vós vos interrogais sobre o que eu disse. Um pouco de tempo e já não me vereis. Mais um pouco ainda e me vereis. Nos dois sentidos, já explicado. Em verdade vos digo: chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O mundo, eu já expliquei, no final do Evangelho, é sempre antagonista de Jesus. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É o tempo que a igreja passa no deserto da existência ou da história, na ausência do seu Senhor. O mundo se alegra e, de certa maneira, os discípulos de Jesus se entristecem, não porque são misantropos, não porque porque odeiam o gênero humano, mas porque este mundo aqui é cruel. É cruel mesmo. Muito. E é tremendo cair nas mãos dos homens. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se. Agora uma pequena parábola. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se, porque a sua hora chegou. Existem dores que são dores sem nenhuma alternativa. Existem dores que são puramente dores de desgaste e dores que levam à morte. A dor do parto, de acordo com essa parábola, é uma dor fecunda, porque quando se sente esta dor, se percebe que está para chegar uma nova vida. É nesse sentido que o texto é usado. Quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo e vosso coração se alegrará. Eu vos verei de novo, nos níveis explicados, através da ressurreição, através do Espírito Paráclito, no momento da morte de cada um e por ocasião da parousia. Vejam, em 4 níveis eu posso ler e entender este versículo, esta afirmação: vós me vereis de novo. E vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Nesse dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo: o que pedirdes ao Pai, ele vos dará em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Bem, este é um texto que tem paralelo nos sinóticos também. E é interessante, quando o texto é colocado na boca de Jesus, ele está sempre no indicativo e de maneira absoluta. Pedi e recebereis, sem condições. Quando não é posto na boca de Jesus, na boca de um agiógrafo, numa epístola, por exemplo, aí vem as condições, se pedirmos de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque a igreja deve ter feito desde o início experiência de que nem toda oração é atendida, não é? Nem toda oração é deferida, ao menos da maneira como se pede.
Então, e mesmo escrevendo assim, o evangelista estava consciente de que Deus não atende caprichos humanos. Santo Agostinho faz uma bela exegese a partir desse texto. Ele afirma que existem duas maneiras de se rezar. Uma maneira espiritual, quando eu rezo inspirado pelo Espírito Santo. Melhor, quando o Espírito Santo em mim inspira a oração que Deus quer ouvir, ou o pedido que Deus quer que eu faça. Caso contrário, eu não rezo espiritualmente, ou seja, movido pelo Espírito Santo em mim. Eu rezo carnalmente. Isto é, eu estou sozinho. Eu estou sem o Espírito de Deus. Eu não peço segundo Deus. Eu não peço de acordo com a vontade de Deus. Eu não peço de acordo com o definitivo. Eu sou infantil e estou totalmente contrariado com relação a Deus e Deus com relação a mim. É claro que esta oração não será nunca atendida. E interessante, o próprio Jesus que fala que Deus ouve oração, quando rezou no horto, não foi atendido, não é? Pelo menos no nível em que pediu. Se possível, afasta de mim este cálice. A paixão, a oração foi atendida, e a carta aos Hebreus diz que sim, foi atendido por sua reverência. Porém, não no nível direto do pedido, no nível superior, não livrando-o da morte, mas fazendo-o passar por dentro da morte e saindo do lado de lá vencedor da morte para sempre. Agora, padre, com uma leitura sistemática aqui, contextualizada deste trecho, o momento em que Jesus apresenta, ou que o Evangelho apresenta na boca de Jesus, a oração do pedido que seria atendido, nós estamos falando mesmo do pedido da volta de Cristo, não é? Do pedido do Espírito Santo em cada um de nós. Tudo aquilo que o Espírito sugere a você que peça a Deus. Tudo. A volta, o reino de Deus, venha a nós o vosso reino, a justiça entre os homens, o amor, a compreensão, a caridade, a eliminação do ódio. Quando tudo isto for seu e você sentir isto aqui como um desejo intenso, então se pode dizer que você tem fome e sede de justiça. Aí sim você faz esse pedido e Deus o escuta. Ele apresenta aqui na forma da esperança, não é, padre? Da esperança profunda do cristão, não é? A esperança da vida eterna. Nós temos que fazer um intervalo e voltamos já. Voltamos ao nosso segundo tempo e eu não sei se a conversa do primeiro foi concluída ou não. Foi concluída, padre. Foi sim. Foi? E nós paramos no versículo 25. Continuemos. Disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós. Pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou ao Pai. É o final do discurso de adeus de Jesus. Seus discípulos lhe dizem: eis que agora falas claramente, sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E Jesus lhes responde: credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Existe uma fé ao mesmo tempo entusiasmada, tão entusiasmada quanto superficial. E parece ser esta a fé que o evangelista está apresentando. Todos os sinóticos apresentam a defecção dos discípulos por ocasião da paixão. Este aqui a antecipa no discurso de despedida e na última ceia. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim.
No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. No mundo tereis tribulações. Atenção. Essas tribulações não devem ser entendidas como tribulações naturais. Por exemplo, você perde um emprego, o outro perde a saúde, um terceiro recebe um tumor maligno. Não é desse tipo de tribulação que está falando. Isto aqui é lote comum de toda a humanidade. Quer creia, quer não creia. Agora, existem algumas tribulações que estão intimamente relacionadas com o ser cristão, com o ser discípulo de Jesus, com o ser portador do Espírito de Jesus e, sobretudo, porque estas pessoas se opõem à lógica do mundo. O momento mais forte desta oposição é o martírio. Nós não podemos dizer que o martírio terminou na igreja. De jeito nenhum. Existiram mártires do século I e muitos mártires do século XX, que acabou de passar, e até agora, do início do século XXI. Temos agora, recentemente, no Irã, aqui, um que será condenado à morte por se declarar cristão no Irã. Está vendo? Pois é, eu quando estava em Roma, uns tempos atrás, o Papa, esse novo Papa aqui, canonizou no domingo 800 mártires, 800, numa única vez, que tinham sido martirizados pelos turcos, quando em 1480, no Império Otomano, invadiram o sul, aquela bota da Itália, e entrando ali numa determinada cidade, Otranto, se não me engano, obrigaram os homens todos a se islamizarem. Eles se trancaram todos na catedral, dando às mulheres e às crianças o tempo de fugirem, e disseram com o bispo absolutamente não. Nós não estamos dispostos a negar o Cristo. Uns foram decapitados, outros foram empalados. E o Papa canonizou agora 800 desses mártires aí. Mas até hoje nós temos martírios. Bem, o martírio como tal é o ponto mais alto da oposição entre Cristo e mundo. Está vendo? Agora, é claro, nem todos chegam a isto. Nem todos recebem a graça do martírio, não é? Existem outras maneiras de se ser discípulo de Jesus e carregar a cruz de Cristo por ser cristão. Não porque o mundo obrigue, não porque a legislação, no nosso caso brasileira, obrigue, mas por eu ser discípulo de Jesus. No Brasil nós temos 2 beatos que foram martirizados, Padre Manuel e Coroinha Adílio. Escute. O Brasil permite que uma pessoa casada, normalmente casada, casamento rato consumado, se divorcie? As leis brasileiras permitem? As leis permitem. E Deus? Deus não. E se essa pessoa que se encontra nessa situação aceita a solidão, a ausência de um novo casamento por causa de Deus? Este é o sofrimento por causa do Evangelho. Tá vendo? Martírio. Este é o martírio. Ele tinha tudo para se casar. As leis brasileiras, a sociedade. Toda a sociedade concorda. Tudo, mas ele teria que rasgar uma página do Evangelho que ele não está disposto a fazer. Este realmente é um mártir. Ele não tinha nenhuma necessidade, não fosse sua fé em Cristo, nem através da Igreja Católica, em aceitar a vida solitária. Padre, agora tomando este final de capítulo aqui, parece que na somatória, Jesus, ao se despedir, nos deixa uma mensagem profunda e clara a respeito do nosso caminho de purificação, de conversão. Exatamente. Pelo Espírito que Ele manda. Ou pelo Espírito nós temos que saber andar na contramão da história. Quer dizer,
no bom sentido também, não no sentido de passadistas, de demodês, mas no sentido de pessoas que não têm o espírito do mundo, que têm o espírito de Deus. E isto se nota perfeitamente no comportamento diário de uma pessoa, na conversa, no que fala, no que diz, nos seus valores, nas suas opções e assim por diante. Temos ainda tempo? Então, o nosso programa hoje está também encerrado. Acho que encerramos o capítulo 16, podia só terminar essa última... Mas tem que ser rápido. São 2 linhas, Padre. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E aí está, então, propriamente encerrado o discurso de adeus. Porque o que vem agora, o que virá agora, o capítulo 17, é a famosa oração sacerdotal, assim chamada, oração sacerdotal de Jesus, logo após o discurso de adeus e antes do relato da paixão no capítulo 18. Isto fica então para a próxima semana, se Deus quiser. Bom domingo a todos, até a próxima sexta. Um bom dia e até o nosso próximo programa.